Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação devido a esse aumento de corrente elétrica pode ocasionar incêndios, que seriam facilmente evitados instalando-se fusíveis e disjuntores, que interrompem essa corrente quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem na temperatura da água. Na posição verão, utiliza 2.100 watts, na posição primavera, 2.400 watts e na posição inverno, 3.200 watts. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Olha aí, a questão fala de um chuveiro elétrico, diz que esse chuveiro elétrico está ligado numa tensão de 110 volts. Então, anota aqui, 110 volts. E diz que esse chuveiro elétrico apresenta 3 posições de regulagem e por isso tem uma potência diferente para cada uma. A primeira regulagem, que ele chama de posição inverno, a potência é de 2.100 watts. A segunda regulagem, que ele chama de primavera, é de 2.400 watts. E uma terceira regulagem, que ele chama de inverno, que é de 3.200 watts. Verão se refere ao tempo do ano mais quente, então a água não precisa estar tão quente, por isso a potência é menor. Inverno, a época mais fria, e por isso a potência está maior. Ora, ele quer saber qual é o disjuntor adequado para proteger esse chuveiro. E disjuntor a gente já sabe que é um limitador. Limitador de corrente. Lembra, fera, limitador de corrente é um dispositivo de segurança que tem como objetivo, já está dizendo aqui, limitar a passagem de corrente a um valor máximo pré-determinado. Para quê? Para evitar uma sobrecarga, um excesso de aquecimento e, por isso, um dano no aparelho. A equação que você precisa lembrar e que para todo limitador de corrente que é válido é a intensidade de corrente no aparelho ou nos aparelhos tem que ser sempre menor ou no limite igual ao que a gente chama de valor nominal. O valor nominal é exatamente a máxima corrente que pode passar pelo circuito. Quando você compra um fusível de 5 amperes, você está dizendo que 5 amperes é a máxima corrente que pode passar por ele. O valor nominal é 5 amperes. Significa que o aparelho que vai estar ligado nele tem que consumir potência de tal forma que a corrente que passe por ele seja menor ou igual a 5 amperes. Se você bota um disjuntor de 10 amperes, você está dizendo que a máxima corrente que passa por ele é de 10 amperes. Você está dizendo que o valor nominal dele é 10 amperes. Então, a corrente que circula pelo trecho onde está ligado esse disjuntor tem que ter um valor de, no máximo, 10 amperes. É 10 ou menor do que 10. E aqui, muita atenção à forma como você conecta os múltiplos aparelhos na rede. Eu chamo de regra do I ou regra do OU. Quando a gente tem uma ligação do tipo E, um aparelho e outro, você está juntando aparelhos todos ao mesmo tempo. Isso significa que você vai ter uma corrente total, I total, que é a soma das correntes de todos os aparelhos. Quando esses aparelhos estão ligados todos a uma mesma rede, a uma mesma tensão, você pode encontrar esse I total, que vai ser o I do aparelho, dividindo a soma da potência de todos os aparelhos ligados na rede pela DDP dessa rede. Lembrando, essa corrente nunca pode ser maior que o valor nominal
do limitador de corrente. Então, ela é sempre menor ou igual ao valor nominal do limitador. Quando a gente tem uma situação do tipo ou, que eu vou até escrever de vermelho aqui para destacar, ou eu tenho aparelhos que se alternam, ou uma chave que escolhe uma dentre várias potências, que é exatamente o caso desse chuveiro. Você não pode usar todas essas potências simultaneamente. Você usa alternadamente, ou está ligado na posição verão, ou está ligado na posição inverno, ou na posição primavera. Uma dessas potências é que vai aparecer por vez. Então, neste caso, a intensidade de corrente do aparelho vai depender da potência selecionada. Se eu quero usar um único disjuntor para proteger todas elas, eu tenho que usar pela corrente maior de todas. E é por isso que quando eu vou calcular quanto vale a corrente do aparelho, eu devo usar a máxima potência. Usando a máxima potência, eu garanto a proteção para a máxima corrente. E como a corrente dos outros aparelhos vai ser, ou das outras potências vai ser menor, eu já garanto que ela também será menor que o valor limite, que é o valor nominal do fusível ou disjuntor. Quando eu tiver, então, vários aparelhos ligados ao mesmo tempo, um e outros ao mesmo tempo, soma as potências, divide pela DDP. Quando eu tiver ligado um ou outro, eu pego a máxima potência e divido pela DDP. Simples assim. Aqui, no caso desse chuveiro, como é um ou outro, o valor da corrente que eu tenho que julgar aqui e proteger o aparelho é a corrente máxima. E essa corrente máxima, como é que eu vou encontrar? Fácil. Potência máxima dividido pela DDP. Substituindo as informações que o próprio problema nos diz, eu tenho 3.200, que é a máxima potência, que é na situação inverno, dividido por 110. Se você fizer essa conta direitinho, você vai encontrar aproximadamente 29,1 ampere. Dá 29,090909. E isso aqui tem necessariamente que ser menor do que o valor nominal do disjuntor. Quando você vai para as alternativas, você vê que maior do que 29,1 só tem duas possibilidades. Ou é 30 ou é 40. Como na questão ele pede para a gente escolher o menor dos disjuntores que protegeria o chuveiro das duas opções, a menor de todas é 30. E aí, por conta disso, a gente fica com a letra B como a alternativa correta. Atenção! 30 aqui não é por conta de ser uma aproximação. Lembra que aqui eu tenho uma inequação. Mesmo que estivesse entre as alternativas 29, que é mais perto de 29,1, ela não seria a resposta. Eu tenho sempre que respeitar essa inequação. A corrente do aparelho é sempre menor ou igual ao valor nominal do fusível ou disjuntor. Essa condição aqui é a condição máxima que tem que ser respeitada. Não é uma aproximação, é uma inequação, lembre sempre disso. No caso, 30 é o primeiro valor maior que 29, então a alternativa correta é a letra B. B de boazinha, questão tranquila e fácil. E fera, muita atenção com a eletrodinâmica, é muito cobrado em itens Enem. Vamos juntos, esse é seu ano.